Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta reflexão sobre a espiritualidade na visão espírita. Nós fechamos hoje o ano de 2019 e temos diante de nós um novo ano que começa com a bênção de Deus, que nós possamos todos passar, né, este momento juntos com um pouco de reflexão, fazendo o balanço das nossas experiências, das nossas vivências nesse ano de 2019. É sempre oportuno, é sempre interessante que nós façamos uma reflexão sobre estas vivências, porque só aquilo que foi apreendido, só aquilo que foi compreendido em profundidade pode nos servir como elemento, né, de construção num novo período que começa. Nós somos cristãos, obviamente, e temos conceitos, valores que nos ajudam a fazer esta análise, né, do conjunto das nossas vivências. E essa, esse, essa análise ela pode ser feita em vários níveis, né? Por exemplo, é óbvio que você tem projetos pessoais, é óbvio que você tem vivências que são só suas, que dizem respeito somente a você. Por exemplo, nós reencarnamos com um plano de trabalho pessoal. Então, você nota que há pessoas que têm, por exemplo, interesses que são muito específicos a essa pessoa. Você nota que tem pessoas que são muito focadas no cuidado da família, por exemplo. Provavelmente porque a família é realmente o centro da experiência de vida dela, mesmo como plano reencarnatório. Algumas pessoas podem dizer assim: nossa, mas isso é tão simples, né? A gente não reencarna para fazer grandes obras. E por que a família seria uma obra pequena ou irrelevante? Na verdade, a família é o centro, né, da vida social. É o elemento que, se não estiver saudável, a sociedade não está saudável. E há pessoas que assumem um compromisso de cuidar de um grupo de pessoas. Nem todos nós nascemos para cuidar de milhares de pessoas, né? Às vezes nós temos o compromisso de cuidar de um grupo. Algumas pessoas se sentem motivadas interiormente para cuidar de uma comunidade. Então você vê pessoas que têm vocação para a política, que têm interesse em participar de associações, de grupos, e essas pessoas têm uma vocação natural para isso. Há também a questão, né, dos nossos talentos íntimos, pessoais. Esse é o momento em que você passa em revisão, por exemplo, se você conseguiu dar vida a esses talentos. Você gostaria muito de aprender música, ou de ir mais adiante na sua vocação de pintura. Você gostaria de aprender uma nova língua. Cada um de nós traz vocações pessoais, né? Que nós gostaríamos de dar vida a essas vocações. Então, essa é outra coisa a se analisar, é um outro nível da nossa análise. Você conseguiu, há pessoas que têm vocação para os negócios, mas que ainda não conseguiram se realizar nessa área. Então, esse é o momento de você pensar: por que eu não consegui me realizar nessa área, né? O que é que faltou para que eu possa me realizar? Então, neste momento, né, do final do ano, início de um novo ano, nós podemos passar e devemos passar em revista as nossas vivências para elaborar e entender aquilo tudo que nos aconteceu. Mas uma primeira análise que nós podemos fazer é essa, né? De quanto do nosso plano de vida, mesmo aquele plano assumido antes da reencarnação, nós estamos conseguindo colocar em prática e quanto ainda não conseguimos.
quanto dos nossos talentos e vocações nós temos conseguido materializar nas nossas vidas. Esse é um outro nível de reflexão. Agora, quando nós falamos de analisar realmente as vivências, é ver aquilo que nós passamos nesse ano, analisar em profundidade as coisas que nós vivemos e extrair daí aquilo que foram erros, desacertos, equívocos e aquilo que foi acerto, aquilo que foi experiência positiva no sentido de sucesso. Foi bom eu ter feito tal coisa porque isto me levou a progressos. Foi mal ter feito tais coisas porque isso me levou a dor e sofrimento, a perdas de tempo, a perda de energia. Nós nascemos com uma quantidade, né, de anos a viver. É óbvio que a providência divina pode nos dar mais tempo se nós somos merecedores, e é óbvio que às vezes ela vai nos cobrar e vai nos tirar o tempo que nós próprios tiramos, né, com os nossos excessos, abusos, desperdícios, agressões à saúde. Então, experiências que nos roubam muita energia, que nos fazem perder tempo, são coisas que nós devemos eliminar das nossas vidas. Então, essa análise de fim de ano, ela é muito importante, porque se nós não formos capazes de entender os nossos erros e acertos e extrair daí os elementos necessários para o nosso crescimento, as coisas ficam muito difíceis, porque nós vamos continuar repetindo erros. E embora nós possamos fazer uma análise pessoal, cada um deva fazer a sua análise, nós coletivamente temos que fazer uma análise porque há algo que é comum a nós todos, que é o fato de que pouco importa os nossos talentos pessoais, pouco importa a natureza dos nossos planos reencarnatórios específicos, cada um de nós nasceu com a obrigação de se tornar alguém melhor. É aquilo que no Espiritismo nós chamamos de reforma íntima. Cada um de nós nasceu com esse compromisso. Isso é comum a todos os seres humanos. Nós temos a obrigação de sermos amanhã melhor do que nós fomos hoje e hoje melhores do que nós fomos ontem. E isso é um compromisso de todos nós. Todos nós. Pouco importa a raça, a religião, não há distinção. Este é um compromisso da humanidade. E para isso, para nós nos tornarmos melhores, primeiro é preciso que a gente se conheça. Então, há sempre a necessidade desse exercício de autoconhecimento, porque senão nós não fazemos essa reforma, né? Segundo, é necessário muita sinceridade. Chega de mentir, de ser hipócritas. Sermos hipócritas é algo que nós temos exercitado ao longo dos séculos, né? Falar uma coisa e pensar outra, dizer uma coisa e fazer outra, enfim, né? Sentir uma coisa e expressar outra. Não há reforma verdadeira se não há reforma íntima. Mas para ter reforma íntima, você tem que ter sinceridade. Sinceridade para reconhecer seus erros, seus acertos, o que você tem de bom e o que você não tem de bom. Reconhecer isso para si mesmo e reconhecer isso diante de Deus. No cristianismo primitivo, as pessoas que adentravam a comunidade cristã não só eram batizadas, né, que virou uma tradição, mas muitos iam à frente da comunidade, e isso quando eles se reuniam ainda nas catacumbas, né, ou nos locais isolados da velha Roma e de outros lugares do Império,
porque eram reuniões proibidas, né? E a pessoa que adentrava a comunidade cristã muitas vezes ia à frente do grupo e confessava seus erros e pecados e problemas diante de toda a comunidade. Para dizer ali, para assumir diante de todos, eu assumo quem eu sou, eu assumo a criatura ainda necessitada, eu assumo a criatura que precisa de Deus, eu assumo a criatura que precisa enfrentar suas sombras, e eu o faço publicamente. Bom, depois a igreja transformou isso na confissão privada, né, entre o crente e o padre, e tirou isso da esfera pública. Mas essa confissão não era uma obrigação, era um ato espontâneo de algumas pessoas que manifestavam nesse momento o cansaço profundo que tinham de si mesmas. O cansaço profundo dos velhos erros, dos velhos desacertos, dos descaminhos que sempre nos levam às mesmas dores, aos mesmos sofrimentos. Então, eles iam à frente da comunidade e confessavam. Bom, você não precisa fazer isso, não precisa ir no YouTube ou no Facebook e confessar os seus crimes e erros, mas você deve fazê-lo diante de si mesmo, muitas vezes diante das pessoas com quem você vive e, sobretudo, diante de Deus. Então, nós precisamos nos conhecermos, nós precisamos ter a sinceridade de confessar aquilo que nós vemos em nós mesmos como problemático, porque senão nós não enfrentamos as velhas sombras que existem em nós. E nós precisamos passar toda a nossa vida pelo filtro do Evangelho. Porque o filtro do Evangelho tem 3 níveis, né, de filtragem, se nós podemos dizer assim. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, há 3 níveis de amor aí. E os 3 caminham juntos. Se nós passarmos a nossa vida toda por esses 3 filtros, mesmo aquilo que é ruim, nós vamos conseguir reelaborar, transformar e reconstruir. Há anos da nossa vida que são muito, muito difíceis, são anos de destruição. São anos em que nós temos que destruir. Temos que colocar por terra tudo aquilo que não serve. E há momentos, há anos que são anos de construção. E há anos que são as duas coisas, você tem que destruir e construir. Relações, experiências profissionais, amizades. Há momentos em que nós devemos dizer, bom, não me serve mais, isso não está me levando a uma coisa boa. E há outras que nós devemos reconstruir, porque são importantes. E o critério é muito simples. Nessa análise que nós fazemos do nosso ano, nós temos que pensar que há pessoas, situações e coisas que nos levam àquilo que há de melhor em nós, que nos levam na direção dessa pessoa que nós viemos ao mundo para ser, que nós assumimos o compromisso de nos tornar. E há pessoas, situações, experiências, eventos que nos levam ao pior e ao contrário daquilo que nós viemos ser. E neste caso, nós temos que nos afastar, nós temos que lutar e enfrentar para que nós possamos caminhar na direção daquilo que nós sabemos que é o melhor em nós, que é o compromisso que nós assumimos conosco na vinda do plano espiritual para a reencarnação. O trabalho de reforma íntima é um trabalho de construção constante, é um trabalho de esforço constante. Mas Jesus já nos havia dito, não tenhais medo, eu venci o mundo. E vencer o mundo, nesse caso, é simplesmente dizer tudo aquilo que hoje para vocês é tão problemático, tão difícil, tudo isso é perfeitamente superável. Tudo isso é perfeitamente
Nós temos os meios e as ferramentas necessárias para vencer e superar estas limitações. Então, nós temos o privilégio, se você me seguiu até aqui, você tem o privilégio de ser alguém que conhece Espiritismo, que conhece o Evangelho de Jesus, que conhece os conceitos e os fundamentos desta mensagem, que vai certamente te permitir avaliar, refletir, separar o que é importante daquilo que não é, e se concentrar, priorizar as coisas que são fundamentais. Porque em 2020 que nós possamos priorizar essa pessoa melhor que nós devemos nos tornar. Esse é o nosso compromisso, esse é o elemento mais importante. Essa é a prioridade número 1 das nossas vidas. Nós não viemos ao mundo a passeio, nós viemos para nos tornarmos criaturas melhores. Esse é o nosso compromisso. Pouco importa a esfera de vida na qual nós estejamos, pouco importa a nossa profissão, nossa condição de vida, todos nós temos condições de sermos criaturas melhores, mais generosas, mais humildes, mais abertas, mais francas. Todos nós mais amorosas com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, com os desconhecidos. Construirmos pequenas gentilezas a coisas que são tão simples, né? Como dizer uma boa palavra, como incentivar alguém, como encorajar alguém. Não custa absolutamente nada. E nós podemos preencher o nosso dia com esses atos tão simples e que trazem consequências tão boas e tão positivas. Nós estamos precisando muito de um 2020 mais generoso, né? Com mais paz, com mais tranquilidade de espírito, focando naquilo que é realmente essencial, naquilo que é realmente importante, que é nos tornarmos pessoas melhores. Então, meus amigos, os meus votos de 2020 para todos é que nós tenhamos a possibilidade de construir essa pessoa melhor que nós viemos com o compromisso de construir. Que 2020 seja um ano de construção, mas se for necessário destruir e refazer, que nós tenhamos a coragem de refazer, que nós tenhamos a coragem de colocar as coisas no lugar, de sermos fiéis a nós mesmos, principalmente naquilo que é o nosso compromisso mais importante, o compromisso de sermos melhores. Então, que este ano seja abençoado, que todos nós tenhamos uma vida de plenitude, de coragem, de construção, e que se houver dores e sofrimentos, que nós tenhamos a paciência, a renúncia e a abnegação de suportá-los, porque o tempo passa tão rápido, a nossa vida é tão curta, e não vale a pena perder tempo com revoltas, com ódios, com vinganças ou com paixões inúteis. Nós temos um ser de luz a construir e só nós podemos construí-lo. Então, que Deus abençoe a todos nós, abençoe os vossos familiares, os nossos familiares todos, nossos amigos, e que nós possamos ter um 2020 de construção espiritual, porque mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos sempre crescer. Então, fiquem em paz, que este 2020 seja realmente um ano de mudanças profundas na nossa alma e na nossa vida. É uma grande alegria que nós possamos, em 2020, continuarmos juntos e que nós possamos aproveitar o nosso tempo para construirmos juntos esse crescimento espiritual, que é, na verdade, o centro e a essência das nossas vidas. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e muita paz a todos.